Vamos começar então? Pode ser? Tá no REC? Então, beleza. Então, vou fazer o começo normal. Foi o seu? Foi o meu. Acho que foi o meu. Thiago. Foi? Pode ir? E fala, galera, Pode Brilhando mais uma vez na área com vocês. Aqui é um episódio super fantástico. Hoje é uma presença muito legal, muito bacana, uma história de vida muito boa, para vocês terem uma empatia, conversar bastante, entender mais ou menos como que funciona. Hoje o Thiago não tá comigo, hoje eu vou estar sozinho. Mas vai ser um bate-papo bem legal. Já pega esse link, já curte, comenta, compartilha, manda pra galera. Se você estiver gostando, manda pros amigos. Se você não gostar, manda pros inimigos. Mas a ideia é compartilhar a palavra como sempre. É isso aí, voz da consciência. Podemos começar, né não? Então vamos lá. Gente, hoje a gente resolveu trazer aí uma convidada. Eu queria muito, já fazia tempo que eu queria trazer uma mulher que tivesse uma representatividade, que mostrasse pra vocês o que é ser uma mulher cristã, né? Para vocês entenderem qual que é o papel da mulher, como que a mulher ela se coloca no nosso meio. E quando eu conheci, eu achei bem bacana trazer e falar um pouco da vida dela. Apresento a vocês Mel Oliveira, não é isso? Isso. Mel Oliveira, seja muito bem-vinda ao podcast Pode Brilhando. Que Deus abençoe sua vida. E vamos lá. Gratidão infinita por estar aqui. Deus nos uniu, né, no momento certo. Oportunidade aí também de poder dar voz às mulheres cristãs e poder contar a minha história. Isso aí, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a mulher no cristianismo, sobre o papel da mulher. Eu acho que as mulheres são muito fortes. Vocês têm um papel muito forte. Acho que se não fossem vocês, a gente não faria nem metade do que a gente faz, se a gente não tivesse o suporte da mulher. Mas você, Mel, você, além de ser uma cristã, você ter o seu papel no cristianismo, você é uma empreendedora. Mas vamos falar sobre isso um pouco mais pra frente. Eu quero que você me fale, Mel, quem é você, de onde você veio, conte um pouco mais da sua história, um pouco da sua vida. Eu creio que você tenha sido de berço, né? Como a gente fala. Fala um pouco de você. Eu comecei no ministério pequena, né, com o meu irmão. Nós éramos em dois, mais velho do que eu. Eu tinha 8 anos, foi onde a gente começou a frequentar a igreja. Até então, os meus pais não eram cristãos. Então, a gente uniu, né, essa força para que a gente conseguisse frequentar os ministérios. Ele já pregava desde então, com 17 anos, e eu com 8 anos. Uhum. E eu comecei a ir para a igreja, comecei a sentir desde pequena uma energia muito forte, que é a presença de Deus. Fazia parte do ministério, cantava o louvor e comecei a pregar na mesma igreja que hoje eu ministro, desde os 8 anos. E foi muito interessante você ter lembrado disso, porque a gente vai, com a correria do dia a dia, a gente esquece as origens, né? Vai passando. E aí, hoje, eu falando, me recordo que foi muito forte. Você vê como que Deus já tinha um propósito, né? Já tinha algo ali na minha vida, né? Porque com 8 anos eu já pregava, eu já contava testemunhos. Eu ficava o dia inteiro com meu irmão, né, no quarto dele, na época, que como ele era moço, e eu tenho 3 irmãos, eu sou a única mais nova, eu sou a caçula e a única mulher. Então, eles tinham o quarto dele, eu tinha o meu, ia pro quarto dele durante o dia pra gente ler a Bíblia. Bíblia, na época, Thompson, que ele juntou a mesada inteira dele para comprar. E aí, a gente, o que a gente vai falar hoje? Hoje você vai dar o seu testemunho. E aí, com 8 anos, ele foi me ensinando. E ali, a gente foi juntos, né, crescendo na presença do Senhor. Já foi te desenvolvendo. Já fui desenvolvendo. Os meus pais não eram cristãos até então. A gente sofreu um desafio, né, por os meus pais acharem que a gente estava deixando de estudar, de fazer as coisas do cotidiano para se fazer a obra do Senhor, porque até então a gente fazia também a obra durante o dia, ia para a igreja e ali a gente já tinha um propósito, né, de família, tanto dele quanto o meu. Uhum. Mas como é que, tipo, você com 8 anos, o seu irmão tinha 17.
da onde que veio esse ímpeto de vocês irem para a igreja? Você com 8... Ele com 17 já estava com a mente mais formada, mas você com 8 anos e contra tudo, porque a base que vocês tinham eram os pais de vocês e eles não eram. De onde que surgiu isso? Ele, né? Ele me conduziu pra ir junto com ele, né? Ele te conduziu, tipo, vem, arrastou e foi embora. Sim, exatamente. No início era bem assim, não, hoje eu vou, vamos comigo, se troca, você vai junto. E aí, como criança, no início, eu achava monótono, né? Eu assistia lá o culto, que desde sempre a Assembleia, ela tem um padrão, né? Que eu admiro muito, né? Tradicional, que segue até hoje, né? Então, isso é muito forte. E aí, eu comecei desde criança a sentir a energia. Que a gente fala que é Deus, que é a presença de Deus. E aquilo foi me consumindo de uma tal forma que eu já desenvolvia, né? Eu fui batizada com o Espírito Santo com 9 anos na igreja. E eu já falava em línguas pregando. E isso, na visão dos meus pais na época, era que a gente estava ficando fanático. Né? A gente estava meio assim, enlouquecendo. E aí eu não lembro, não me recordo, né? Eu não era proibida de ir à igreja, mas ele sofria muito mais, o meu irmão, por ser homem, por ser já depois ele maior de idade, então ele tinha responsabilidade maior. Mas até então a gente não parou, né? Hoje meu irmão, ele é pastor, ele congrega e tem 4 ministérios, e hoje eu também continuo aí, a gente frequenta o mesmo ministério de quando éramos crianças. Certo, o seu pastor, ele é o pastor Silas Ribeiro, né? Isso. Um abraço pro pastor Silas. Seu irmão é o pastor Palhuca. Isso, ele é da missão Sinais de Deus. Isso. E o pastor Silas, ele é da Belém, a de Belém. Isso. Belemita. Você falou para mim que você era casada, hoje você é viúva, você tem 2 filhas. Tá. Como é que se deu isso? Da onde que veio tudo isso? Porque eu sei que você tem uma história de vida forte, que possivelmente é o que você vai passar pra gente aí um pouco mais sobre isso. Depois desse período, de 18 anos, 9 anos, vocês continuaram, seguiram com o ministério. E aí, como é que foi a sua trajetória dentro do ministério? Eu me casei, né? Também era no mesmo ministério, jovem. Eu me casei com 19 anos e ele mais jovem do que eu, com 18. Então, eu tive aí meu primeiro filho muito jovem. E aí, tive o segundo filho também depois de 3 anos. Eu não trabalhava fora. Né? Quem exercia aí o papel era ele dentro de casa, trabalhava em casa. Mas eu senti um vazio. Certo. Algo não me completava. Eu ia à igreja, continuava participando dos louvores, mas eu me sentia bem ali, orando, indo à igreja, mas faltava algo. Né? Eu não conseguia sentir a liberdade de expressar como eu era criança. Porque a gente criança não tem, né? Se solta, não tem limite. E eu não conseguia trazer essa energia que eu estava sentindo para fora. E eu sempre fui muito dinâmica, desde criança. Eu sempre tive essa necessidade. Mas não por sobrevivência, né? Por qualquer coisa. Isso tem que vir de algo mais assim profundo, que é o Deus. É o Deus em todos nós. Mas eu sempre tive essa necessidade de colocar para fora. Bem, e aí, por ser muito jovens, a gente passou por vários desafios financeiros, desafios de mentalidade, principalmente, mas a gente sempre conduzia ao ministério. A gente se afastou, né? Teve uma questão de saúde e a gente se afastou do ministério, foi onde as coisas começaram a não darem certo, e aí aquele vazio que eu senti, eu me joguei literalmente no chão, porque aumentou muito. E eu comecei a me perder. E aí foi onde eu decidi, isso é eu com Deus, né? Isso não foi externo. Isso é eu na presença do Senhor em oração,
a voltar para o ministério. Voltava, eu ainda continuava sentindo aquele vazio, algo não me completava. Por fim, a gente conseguiu, né, se unir aí, conversamos lá com o pastor, todo mundo ajudou e a gente conseguiu se reerguer, né? Voltamos ao ministério, continuamos lá com as orações, nos grupos de louvores, passaram-se algum tempo, ele se tornou líder e eu também, e a gente foi conduzindo. Até então eu não tinha nenhum trabalho, eu trabalhava em casa, eu era muito jovem, lembrando, né? Uma moça dinâmica muito jovem que poderia agregar muito, né? Em vidas de pessoas com propósito. E eu sentia que eu conseguia preencher isso só na igreja, no ministério. Bem, e aí foram se passando e onde infelizmente teve um acidente, né? Ele trabalhava também à noite de motoboy. E de dia ele trabalhava de segurança, trabalhava em 2 empregos para conseguir manter a casa. Já tinha 2 filhas. E aí, em uma dessas tentativas, aí quando ele trabalhava muito cansado, porque ele trabalhava durante o dia, e aí houve esse acidente. No início, até os médicos falaram, não foi a óbito, né? Logo quando aconteceu, foi depois, e os médicos deram esperança. Não, é jovem, vai conseguir sobreviver, e a gente torna de novo a Mel, a família, na luta lá com Deus para que as coisas, né, viessem a acontecer de uma forma que Deus queira, não a forma que a gente quer. Eu sempre trabalhei, Maurício, a minha mente, isso é eu com Deus. Sempre programei a minha mente e o meu coração naquilo que tinha que ser. Então, por mais que a gente estava triste, chateado, eu tinha que entender, é o que Deus quer. Não é o que eu quero, não é o que a minha família quer, é o que Deus quer. E isso foi o que me salvou. Porque a cada oração, a cada ida no hospital, eu tinha isso na minha mente. E foi isso que me fez conseguir suportar a dor, né, da perda do meu marido na época. Então, essa primeira dor da perda emocional e a segunda dor da perda financeira. O que eu ia fazer? Não trabalhava, né? E estudo, só tinha completado até o 2º grau, mal tinha completado, enfim. E aí eu me vi assim numa situação sem saber o que fazer. O que me restava na época? Oração, presença do Senhor, mente, né? Bíblia, versículo, e o dia inteiro pensando nisso, para que eu colocasse isso na minha mente, para que isso pudesse em algum momento, em algum dia, expandir. E foi isso que aconteceu. Foram dias e dias, noites e noites, igreja, oração, forte. Muitas vezes eu não conseguia levantar da cama, eu não conseguia dormir à noite, não conseguia levantar da cama. Como que eu vou levantar da cama? Né? O que eu vou fazer? Aí, o que me segurava muito, realmente, a nossa família é a base de tudo, são os nossos filhos. Mas, em primeiro lugar, é Deus. Sim. O que me segurava eram as minhas orações e eu poder cumprir aquilo que está na Bíblia. Ponto final. Né? Eu tenho certeza, eu falo eu tenho porque eu tenho até hoje, certeza, se a gente cumpre o que está na Bíblia, ponto. Isso se chama fé. São as demais coisas, né? As demais coisas são as que são acrescentadas. Buscar primeiro o reino de Deus. As demais são acrescentadas. O seu marido, ele ficou dias no hospital internado? Ele ficou 1 mês internado e depois veio a falecer. Ele estava bem, a gente tinha esperança, os médicos deram esperança, e aí depois o quadro foi piorando, ele pegou uma infecção generalizada. E aí ele veio a óbito e eu não esperava, né? Porque a gente tinha esperança de tudo isso acontecer. Entendi. E foi assim, um baque forte, porque na época eu fiquei com... Eu não gosto de usar palavras negativas, né? Mas eu fiquei com raiva, porque eu falei, gente, né? Por que comigo? Depois eu fui entender, né? Por quê?
tudo tem um porquê. Sim. E o que resta é a gente andar dentro do que Deus manda, do que Deus escreveu, da fé. Porque é isso. Não é mais nada do que isso. É a fé. Então, por mais, em alguns momentos, a fé, ela faltava para mim, né? Eu pensava em desistir, não, deixa a vida me levar, né? Deixa as coisas fluírem e eu vou ficar aqui no sofá, eu vou continuar aqui na cama, né? Vamos ver, seja o que Deus quiser. Aquele ditado, né, que tem até hoje, vou deixar nas mãos de Deus. Não. Deus não quer isso, né? Deus não fez a gente, os nossos filhos, para que a gente não corresse atrás do que a gente quer. Levanta-te e anda-te. Né? Vá atrás. Então, foi muito isso que me inspirou. E aí, depois eu voltei para o ministério e consegui aí, com oração, com levanta-te e anda-te, e colocando isso na minha mente, porque a gente não esquece também, porque a gente tem um lado espiritual, mas tem um lado mental. Isso é forte para mim, isso me segurou muito nos momentos difíceis. E aí onde eu continuei minha jornada. Certo. E aí quando que foi... aí você se viu nessa situação, você não tinha mais marido, você não tinha um emprego, você tinha duas filhas. 2 filhas. 2 filhas pequenas, elas tinham quantos anos? Uma com 4 e a outra com 10. Nossa, bem pequenas, né? E aí, você se viu nesse cenário. E aí, o que você... Além de uma oração, de se entregar, mesmo de trancar a porta do seu quarto e se entregar, falar com Deus, o que você fez? O que aconteceu depois disso? Qual foi... depois disso tudo aí, você estava nesse cenário. E aí, o que você fez? Eu não consegui emprego. Certo? O que eu conseguia, eu não tinha com quem deixar as meninas. E o que eu conseguia era com o horário que eu conseguia, o valor do salário não compensava, porque eu pagava aluguel até então. E aí eu fui ver o que eu conseguiria, surgir alguma ideia, fiquei dias pensando o que eu poderia fazer. Arrumei um emprego, né? Mesmo aí com salário baixo, arrumei emprego e comecei a trabalhar. Eu comecei a trabalhar numa empresa na área de vendas, que é uma concessionária, né? E até então comecei a trabalhar com venda, já tinha meta na época. Já atingi, né, a porcentagem de venda para conseguir lá o valor maior, que era justamente o valor que eu precisava para cobrir todas as despesas, né? Já comecei a trabalhar aí a questão de sair da zona de conforto da qual eu estava, para galgar algo melhor, né, bem desconfortante, porque eu não sabia se eu ia conseguir atingir a meta, eu tinha aluguel para pagar, eu tinha as minhas filhas, e aí dia após dia você dormindo com a insegurança, né, de não saber se aquele valor você vai ter, e você não ter amparo, né, porque de família pobre, eu também não coloquei a responsabilidade disso nos meus pais e nem em ninguém. Eu sempre acreditei que era eu com Deus conseguia. E eu consegui. E aí essa empresa eu fui crescendo. Teve meses que eu conseguia bater a meta, teve meses que não. Nos meses que eu não conseguia bater a meta, eu percebia que eram os meses de fraqueza, né? De Deus mesmo, de presença de Deus. E quando eu começava a subir na presença do Senhor, é que eu começava a me levantar e começava a bater as metas e tudo começava a dar certo. Era impressionante, era uma coisa sobrenatural. E até hoje é assim. Né? Hoje eu ainda... naquela época eu ficava um pouco assustada com as coisas sobrenaturais de Deus. Hoje eu ainda fico, tem umas coisas muito fortes que eu ainda me assusto. Mas naquela época era mais ainda. E aí eu comecei a dar treinamento para esses vendedores. Então, eu treinava esses vendedores das concessionárias. Eram várias concessionárias na época espalhadas pelo Brasil inteiro. E aí eu comecei a sentir o gosto, né, de trabalhar. Comecei a me sentir útil. Consegui assumir a responsabilidade, já conseguia pagar as contas. E aí foi tudo andando até que um dia sentado numa mesa assim, bem parecida com essa, que eu até vim no caminho para cá, eu tive essa lembrança, né? Isso tem uns 15 anos atrás.
interessante, agora me veio isso na cabeça. É uma mesa bem parecida, só que era maior, que tinha todo mundo estava sentado na mesa, que era, na época, era o vice-presidente do grupo e vários gestores, vários líderes. E eu olhava assim pro crachá das pessoas, né? E eu voltava, tive a mesma sensação, Maurício, da sensação que eu tinha quando eu estava, infelizmente, casada. Na época que eu tinha essa sensação, que não dizia respeito ao meu marido, era eu comigo mesmo, era uma coisa minha, eu comigo mesmo e Deus. Então, a mesma coisa esse dia, não dizia respeito à pessoa que estava sentada ali na mesa. Apesar que eu olhei assim pro crachá e olhei para as pessoas, eu falei, gente, isso aqui não é o meu lugar. Eu senti um vazio tão grande. Hoje eu entendo, né? Na época eu não entendi, eu só senti o vazio. Aí na época eu pensei, nossa, será que tá voltando a minha depressão? Não é possível, Deus, a minha depressão não pode voltar justo agora. E aí eu senti esse vazio. Hoje eu entendo que não tem como, né, a gente viver sem Deus. Acho que era mais um mover do espírito, né? Tipo, falando, ó, ele incomoda quando não é mais pra você estar ali. Não tá mais na hora mais não. Agora acho que precisa. Vamos andar mais um pouquinho? Mais ou menos isso? Mel? Como assim, Mel, minha mãe? Você precisa trabalhar, né? Você tem 2 filhas. E mel com mel mesmo, no sentido carnal, né? Realmente preciso, tenho 2 filhas. Só que o que é o dinheiro, Maurício? O que é o dinheiro? Dinheiro é energia. Dinheiro é... Eu posso dizer hoje que o dinheiro é Deus. Tudo é Deus. O dinheiro é espécie. A nossa espiritualidade, ela se desenvolve. E isso é consequência. O dinheiro, as coisas que dão certo, é consequência do tão conectado que nós somos com Deus. E tudo começa a dar certo ao redor. Só que naquela época eu não tinha essa maturidade espiritual, pra você ver, hein? Que coisa, eu até falo aqui, né? Mas eu estou aqui para falar. E você vê, desde os 8 anos ir na igreja, sendo batizada, mas a gente ainda não é 100% maduro, né, na palavra do Senhor. Na verdade, falta discernimento, né? Eu não tinha esse discernimento na época. Eu fui ter hoje, que conforme as coisas foram acontecendo, conforme a gente foi vivenciando, é que eu pude sentir. Mas na época eu não sabia, na época eu me culpava muito. Nossa, por que será que tá voltando a depressão? Porque estão falando que não era pra eu empreender, porque eu olhava para aquilo e eu queria fazer algo além daquilo. Eu não queria estar ali, naquela posição. Eu queria algo a mais. Eu queria entregar algo a mais para as pessoas. Eu estava entregando, né, para poucas pessoas. Eu queria entregar algo a mais, eu queria explodir. Eu queria que todo mundo sentisse a conexão e a espiritualidade que eu sentia desde criança, desde pequena, e não conseguia colocar para fora. Certo. Então aquilo já não me completava mais. Aí eu senti esse vazio da presença do Senhor. Então eu passei por dificuldades, passei por preconceitos. Primeiro preconceito vindo de família. E tudo bem, né? Até aí tudo bem. Cada um tem a sua criação, cada um tem a sua base, a sua crença, né? Como eu sempre falo, é a gente com Deus e ponto final. Mas a gente toma lá, né? Uns baques, uns tapinha, né? E a gente é humano, nós estamos aqui na Terra, né? Então, por mais que a gente queira ser espiritualizado, a gente só tem essa conexão em oração, mas em algum momento nós somos humanos, né? A gente vai sentir certo desconforto. Então eu sofri muito preconceito, porque daquela época eu já queria empreender. Aí eu queria abrir uma consultoria de vendas para treinar empresas, né? Na área de vendas. E aí eu contrataria consultores freelancers e continuaria fazendo isso. Por quê? Porque eu não ficaria só ali, nessa mesa, com as pessoas. Eu expandiria, eu colocaria, né, o conhecimento, que era o que as pessoas precisam hoje, do conhecimento, para muito mais pessoas, eu ajudaria muito mais pessoas, porque através do conhecimento que eu passava para elas prosperavam, o que eu não tive, que era a prosperidade quando eu passei por um momento desafiador,
que teve essa oportunidade de melhoria na minha vida, eu poderia estar proporcionando para as pessoas com a própria fé delas, que elas vão conseguir vender. Então era isso que eu queria. Era muita alegria quando a gente fazia aquele... Vendedor é tudo dinâmico, né? A gente fazia aquelas mesas, aqueles cafés com todos os vendedores e eu entrava em sala para ensinar e eu via que as pessoas queriam aprender. Isso é muito gratificante. Eu queria mais disso. Queria muito mais. Queria mais pessoas sentindo isso que eu estava ensinando. E aí foi onde eu pensei em abrir a consultoria. Até então não tive, né, coragem. Continuei nessa empresa por um bom tempo, por uns bons anos. E até que veio a nossa famosa pandemia, um pouquinho antes da pandemia. E vindo a pandemia, eu saí, né, da empresa, porque até então não tinha como dar treinamento para fora, todo mundo estava confinado. E aí a empresa sofreu muito financeiramente, porque vendia carro, né, na época. Eu falei, é agora. Mas quando eu falei é agora, eu não tive mais dúvida. Mas aí você foi você continuou na parte de vendas ou você já foi... Você abriu essa de consultoria de vendas ou não? Você foi para outra coisa? Aí eu fui para moda. Foi para moda? Fui para moda. Por quê? Porque eu não fui para vendas. Porque na época a pandemia não tinha condições da gente, né, trabalhar com vendas. E como eu, evangélico, e meu irmão também, voltamos lá com meu irmão, evangélico, e eu... Por que moda? Porque bate na autoestima da mulher. Verdade. E aí foi onde eu uni tudo. Só que quando eu tive... É porque assim, é muito... Como que eu posso explicar? No sentido espiritual, é bem sobrenatural, tá? Sim. Porque é um estalo de uma forma muito natural que me veio. Mel, é agora. São mulheres. Não é vendas. É muito mais do que vendas. São mulheres, autoestima. O seu vazio. Você completa. É Deus. É agora. Não tive mais dúvida. Sabe que é você ter certeza? Foi uma das poucas vezes que eu tive certeza de coisas na minha vida, de passos importantes. E essa foi uma das vezes. Eu tive certeza. É moda evangélica. Tá, mas aí você não era estilista, você não tinha nenhum curso de design de moda, nada. Simplesmente falou... Você foi pela sua convivência. Você tinha um público que você queria atingir. Tinha um público. Você tinha a igreja que o Belém é imensa. Tinha. E aí você falou, tá, vou desenhar. É você mesmo que desenha. Sim, não tinha, não tenho ainda até hoje, tá? Não sou estilista, não sou designer, não sou cortadora, não tenho essa... Eu tenho hoje a expertise, né? Hoje eu tenho, mas não tenho nenhuma formação nisso. Sim. O que me inspirou? Eu comprei algumas peças de roupa na época e levei pras irmãs que tinham perdido o emprego também revender, como uma oportunidade de gerar uma renda para elas. E aquilo começou, porque na época da pandemia, né? E uma vendia pelo WhatsApp, que ia na casa da outra levar, que ia na estação de trem, e aquilo começou a se alastrar. E passou para as outras congregações, para os outros ministérios, das outras assembleias, e aí foi se tornando grande. E eu comecei vendendo no atacado. Entendi. Comprando e revendendo. Legal. Gente, para quem ainda tá meio perdido, a Mel, ela é dona da marca valorosa Moda Cristã. Você vende, você faz roupas para congressos, né, da Assembleia de Deus, das igrejas, na verdade, não só da Assembleia. Você tem um grande público. Sim. Que você só vende no atacado. Sim. Então você é uma empreendedora que foi na teimosia e foi. Na teimosia, na dor, no desafio e na certeza que era o momento, que era a hora de fazer, eu confiei, na fé. Eu confiei em Deus, eu confiei em mim e segui. Não tinha caixa, o Maurício, pelo contrário, né? Sem marido. Desempregada, pandemia. De novo, voltei de novo para a mesma... E a sensação, nossa, as coisas voltaram de novo, andar para trás. Só que
Só que não, porque eu tinha uma coisa muito maior, que eu tinha certeza. Agora é a hora. Isso era muito maior do que se eu tivesse um emprego ganhando milhões. Mas sabe o que eu acho? Essa questão da pandemia, ela foi eu acho que foi uma sacudida na árvore, assim. Foi uma sacudida na figueira. Quem tinha que ficar, ficou. Quem não tinha que ficar, vazou. Por exemplo, você deu um start na pandemia. O seu start da roupa em si, da moda em si. No meu caso, eu trabalhava com eventos. Eu fazia casamento, eu sou videomaker, você já sabe. Mas eu comecei como fotógrafo. Eu era fotógrafo, depois eu fui videomaker e fechou tudo. E aí, o que eu ia fazer? Deus foi tão bom, tão bom, tão bom, que 2 semanas antes da pandemia, ele me arrumou um emprego. 2 semanas antes da pandemia. E não foi um emprego, tipo... Foi um emprego muito bom, tinha muitos benefícios. Era para trabalhar dentro de casa já. Aí eu sei que 2 semanas eu comecei a fazer o treinamento. Uma empresa multinacional. E aí a empresa falou, olha, pandemia, lockdown, todo mundo para casa. Eu falei, vou ser mandado embora, acabei de ser contratado, nada. A igreja expandiu, cresceu e eu, graças a Deus, fiquei lá 4 anos. 4 anos na empresa, graças a Deus, por conta da pandemia. E aí, no seu caso, você começou com a moda. Com a moda. Com a moda. E aí, aí você começou a comprar na verdade, você começou a comprar para tentar gerar renda para você, mas começou a gerar renda para outras pessoas. A minha ideia já era para as outras pessoas. Eu já comecei a comprar, já pensando em levar para elas revenderem também nas igrejas. É expandir. Eu já mesmo sem ser estilista, sem ter experiência com moda, sem ter cortado, eu já tinha essa certeza. Eu vou comprar e vou mandar para elas. Eu tinha certeza que ia dar certo. Primeiro porque eu tinha certeza que era moda evangélica. Sim. Não tem, o mercado é muito grande, é muito amplo. Segundo, porque eu já não sentia mais um vazio. Aquilo me preencheu de uma tal forma que eu me motivava. Eu acordava já com um brilho nos olhos. Eu tinha uma direção e eu tinha certeza que aquilo ia dar certo. E aí eu já nem comecei a revender. Eu já peguei lá, comprei com o dinheiro que eu tinha, né? E você vê muitas pessoas... Mas assim, o legal também, Maurício, é que a mídia, na época, né, que você deve lembrar também, eles incentivavam, né? Eles começaram a incentivar o empreendedorismo. Então, o que me ajudou foi ouvir muito sobre isso, sobre incentivo de empreendedorismo. Porque tudo que a gente ouve, que a gente vê, a gente traz para nossa vida e para nossa mente. Sim. E aquilo que a gente vai, né, fazer no dia a dia. Isso me ajudou muito também. E aí eu tinha certeza, já comprei, eu já pedi para elas, já foi se estendendo. E aí, na época, era revenda, né? Hoje eu já fabrico. Tá, e aí, legal, na época você fazia a sua revenda do que você comprava, possivelmente no Brás, é isso? Sim, eu tinha fornecedores, né? E aí, da onde que surgiu a marca Valorosa? Surgiu que eu comprava para revender, não tinha ticket, né? Era muito baixo, porque... a quantidade era grande, mas a renda era pouca. Tanto para mim quanto para sacoleiras, né? O ticket era muito baixo. Eu não tinha como escalar. E eu também estava limitada novamente, né? Sentindo aquele vazio. Não sei qual é o nome que as pessoas dão, mas eu dou logo mesmo de vazio. Já falo português. Falta algo, né? Porque porque a pandemia, assim, as vendas aumentaram, depois começou a diminuir. Poxa, falta algo, as pessoas não estão prosperando tanto, as sacoleiras, eu também não, tá um pouquinho parado, falta algo. Então, vamos aumentar esse tipo. Só que assim, Maurício, eu não tinha conhecimento, como eu falei, né? Não tinha, por isso que o conhecimento é importante. Não tinha conhecimento não sou estilista, não tinha conhecimento com costura, não tinha conhecimento com modelagem. Então, eu não tinha noção. Eu sabia o que eu tinha que mudar, porque quem tem empresa e quem é empresária tem que mudar, senão fica para trás. Pensou voltar de novo lá atrás, da época com 2 filhas, novamente o círculo andando para trás? Então, gente, eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa, mas não sabia por onde. E mesmo assim, na época da pandemia, já não tinha
o que nós temos hoje, né? Que são grandes players aí que a gente pode seguir no Instagram, que dão notícias, dão várias dicas, né? Sim, não, né? Não tinha tantos, né? E aí foi assim, muita oração e vendo para ser aonde que Deus me guiava. E aí eu fui me colocando nos ambientes das fábricas, do Brás, das pessoas, né? E aí foi onde as coisas foram acontecendo, porque eu me permiti estar nos ambientes, eu me permiti fazer algo, né, para que alguma coisa acontecesse. E aí foi onde eu comecei a ter contatos com modelistas, aí foi onde eu comecei a perguntar, a fazer amizade. Só que tudo isso levou-se um tempo, viu? Imagina. Levou-se um tempo. Até que eu fiz contato com um colega meu, ele tem uma fábrica grande de uniformes, só que uniformes é profissional. E aí foi onde eu decolei, porque ele me ensinou, né, digamos assim, me direcionou. Ele já tem 30 anos já de fábrica, de uniformes, inclusive. Foi onde eu comecei a me dar um start. Gente, mas demorou muito, assim. Foi mais de 2 anos. Aonde que eu vou? Porque eu ficava ali enxugando gelo e apagando incêndio, né? E aí foi onde, como eu falei, eu me permiti encaixar nos ambientes. Tive o contato com ele, que na fábrica dele grande, que tinha um contato com modelista, com outras pessoas, que eu fui aprendendo. Aprendendo, ele foi me direcionando, aprendi super rápido, aí não durou nem um mês. Eu já sabia onde que eu ia atacar, porque eu já senti de novo o meu coração preenchido. Certo. Que é com os uniformes de fardamento. Por que preenchido? Porque eu atinjo justamente, né, o propósito que eu não tinha antes de sentir, quando eu senti esse vazio em diversos momentos da minha vida, que é o mesmo vazio que muitas irmãs sentem hoje, né, devido a várias situações, e que elas conseguem preencher com Deus nos seus ministérios, nos congressos principalmente, que são fortes, né, são feitos justamente para as mulheres se reencontrar com Deus. E aí, de novo, é a sensação, acertei, tenho certeza. Entende? Entendi. Então, não foi exclusivamente o espiritual com Deus somente. Foi também indo atrás, foi também buscando conhecimento, buscando pessoas que fazem parte disso e têm esse conhecimento, me colocando em ambientes com pessoas assim, escutando e ouvindo coisas referentes a esse tema, que eu consegui desenvolver essa habilidade, digamos assim, né? Hoje eu não sou estilista, não tenho essa formação, mas hoje eu já sei como funciona o processo de confecção. E aí, tendo essa base, eu consegui aí iniciar a fabricação dos uniformes e também do atacado. Hoje eu faço as duas coisas. Entendi. E aí foi aí que foi criado a Valorosa. Sim, a Valorosa Confecção. Ela tem quanto tempo ela tem? 6 anos. 6 anos de Valorosa. De Valorosa. E aí você atende mais as igrejas em si? Ou não? Sim. Você vende para lojas também? Fardamento são as igrejas. Eu só fábrica direto com as igrejas. Agora, atacado, sim, são lojistas e sacoleiras, né? Só que os lojistas hoje, eles não estão deixando um pouquinho de existir, porque as lojas estão virando online. Então, você vai lá no Brás, você vê as lojas vazias, porque 80%, 90% das vendas são online. Então, a gente hoje tem esse braço muito forte no online, graças a Deus. Deus tem prosperado a cada ano, mais e mais. E tem os desafios, que não são poucos, como eu falei, né, no início aqui. Eu sou mulher, sou cristã, eu tenho 2 filhas, eu ainda não sou casada, não me casei de novo, sou viúva. Mas hoje, os desafios que eu enfrento hoje, que são os mesmos, até um pouco mais fortes dos que eu enfrentei o ano passado ou antes, já não são mais tão desafiadores, porque eu já enfrentei, eu já sei o caminho. Então isso me tornou muito mais forte. O caminho é Deus, né? Fato, o caminho é Deus. E aí, desculpa, aí você criou a marca Valorosa, já tem 6 anos que ela já está consolidada no mercado, você já vende os fardamentos para as igrejas.
qual que é a mensagem que você quer passar com isso? Qual que é a sua... qual que é o propósito de que você quer passar para as mulheres com a sua experiência? Que a mulher não está nesse mundo só para sobreviver. A mulher está nesse mundo para cumprir um propósito, acalmar as feridas e se encontrar com Deus. Então a mulher, ela não tem que viver por viver ou se abater com qualquer dificuldade. Ela tem que se reerguer. Não é fácil, não é confortável, mesmo com a presença do Senhor, porque o Deus testa. Ele testa para saber até onde você é capaz de conseguir concluir, né, a obra dele em algum setor da sua vida. E o inimigo, ele vem muito forte quando você está crescendo, quando você está se expandindo. É aí que está o segredo de tudo. A mulher descobriu o propósito dela. Ela não está aqui por estar, por viver. Ela tem um propósito. E ela tem que se levantar para cumprir esse propósito. Ela tem que se posicionar para cumprir esse propósito. Então, a mensagem que eu quero deixar é que cada mulher, ela tem uma missão de conseguir acalmar as feridas de alguma pessoa em algum lugar. E isso ela tem que trazer para ela. Ela tem que entender que isso é o que vai fazer ela estar ali no caminho para ela conseguir conquistar o que ela precisa. Assim como foi comigo. Porque nós somos mulheres, a gente se entende, né? A mulher, ela é uma dádiva muito linda de Deus. Mas é uma dádiva muito sensível, né? E são vários tabus, várias questões que envolvem hoje uma mulher cristã. Mas o que eu diria era isso. Então, levanta-se, se posicione e vai atrás do que Deus colocou na sua vida. Porque, com certeza, você não vai ficar sozinha. É verdade. A questão da mulher cristã, ela já tem... ainda mais por ser de uma veia pentecostal, tradicional, ela já tem ali várias barreiras, né? Várias coisas que limitam ela a crescer, a ir para frente, a estar sempre embaixo do marido, ou ela está sempre, ela não pode isso, não pode aquilo, por quê? Porque meu marido não quer e como ele é a cabeça, eu não posso ir contra. Eu não estou falando que isso seja errado. Cada um tem o seu jeito de pensar, o jeito de agir. Não sou eu que vou mudar esse tipo de atitude. Mas eu super apoio essa questão da mulher ser... estar à frente, estar na vanguarda, estar ali sabendo o que está fazendo, sabendo o que quer e correndo atrás. A minha mulher é super isso. Minha mulher... eu tenho uma baita de uma admiração pela minha esposa. Assim. Ela é muito, muito inteligente, sabe o que quer, vai atrás, corre, ensina, mostra para que veio. E aí eu acho que as mulheres têm que... Acho que vocês deveriam realmente seguir essa veia. Sim. Sabe o que quer? Quer empreender? Vai, empreende. Isso é Deus, né, Maurício? Deus está aí. Deus está aí, porque ela vai empreender e vai ajudar outras pessoas. Estamos aqui para ajudar os nossos irmãos. Além de ajudar o marido em casa também. E a família em si. Leva um outro tipo de mensagem para as outras pessoas. Não só, eu sou casada, mas eu sou... O meu marido é o cabeça da minha casa, porque a Bíblia fala honrar isso. O marido. Honrar o marido. Mas eu sei o meu lugar. Eu sei aonde eu tô e para que eu vim. Exato, é isso. Aí é ela com Deus. É isso, é ela com Deus. Basicamente é isso. E aí, qual que é o seu conselho para quem quer empreender? O que ela precisa ter em mente, na cabeça dela, para que ela consiga, para que a mulher queira também seguir o que você está fazendo, que é o empreendedorismo? Seja onde for, você está na moda, ela pode ir para qualquer outra... O que faz ela se conectar com Deus?
eu diria para essa mulher, o que faz você se conectar com Deus? O que te tira o vazio e te coloca cada vez mais na presença do Senhor? O que você faria que você conseguiria sentir isso? E não só sentir por você, mas conseguiria passar isso para os outros também. Expandir isso para os outros. Porque você não vai ter Deus com você, você vai ter Deus com você e vai levar Deus para as outras pessoas. Porque essa é a nossa missão aqui, Maurício. Aqui a gente não está falando de empoderamento no sentido do ego. Aqui a gente está falando no sentido de Deus, né? De expansão de ajudar, do amor, que é o que nós nos propomos a fazer aqui, né? Antes que Deus volte. Sim. Então, eu diria para essa mulher, o que faz você brilhar os seus olhos? O que te faria acordar todos os dias de manhã e ao invés de querer ficar na cama, você levantasse e isso te preenchesse e fazer? Com certeza ela em oração, com certeza ela conversando com Deus, ela vai achar essa resposta. E aí, achando essa resposta, vem, levanta-te e anda-te. Porque o Deus faz, mas a gente também tem que levantar, andar e seguir. E tudo vai acontecer de forma natural. Não tem como, não existe, hoje eu tenho certeza, não existe como a gente se esforçar para conseguir empreender e não empreender e não dar certo. Porque primeiro porque a gente tem Deus e segundo porque a gente está se esforçando para isso. Não tem como não dar certo. E não desistir. Não desistir. Jesus, meu principal herói aí, eu tenho no meu escritório uma cruz bem na minha frente. Mas uma cruz na sua frente parece uma coisa tão banal, né? Não é uma coisa diferente, que eu gosto de tudo diferente. Sim, porque nos momentos desafiadores eu olho para a cruz e você imagina, né? Eu lembro Jesus. Sim. A dor que ele sentia, né? De dor na alma, dor física, dor espiritual, e ele não desistiu. Ele seguiu, continuou. Por quê? Porque ele tinha um propósito. Isso é muito forte, Maurício. Eu falo que isso é forte, eu falo assim com emoção, porque realmente eu senti isso. E todas as vezes que eu olho para aquela cruz, eu lembro, não, Jesus, ele quer que a gente seja imagem. Eu sou imagem e semelhança de Deus, Jesus. Eu sou. Sim. Então eu vou também continuar andando, caminhando, sangrando, com dor, porque eu sei do meu propósito. Porque ali eu vou chegar e eu vou descansar. Eu brinco que nós somos o único spoiler, né? A gente sabe qual vai ser o nosso final. Sabe que o nosso final é Jesus, tá lá, morar junto com ele. Então é o único povo que sabe que vai sofrer, sabe que vai ter problema, que vai sangrar, que vai ter emocional totalmente destruído. Sim. Mas no final a recompensa é tremenda. Você se acha, né? É o povo que tem spoiler, é o único povo que tem spoiler. E agora... A sua vida é bem emocionante, tá? Achei legal o seu testemunho de superação, da onde você veio até onde você chegou. E eu sei que você tem muito mais metas aí à frente. Eu sei que você tá lançando aí, você quer lançar uma mentoria, né? Sobre essa questão de empreendedorismo. Quer falar um pouquinho sobre essa sua mentoria? Eu demorei muito para conseguir atingir um nível de prosperidade que eu gostaria por falta de conhecimento. Pandemia veio, o digital veio, ninguém sabe até hoje, né, como que funciona o digital, até porque a gente já vem de uma era de uma educação que não é uma educação boa. Nós não fomos educados na escola para aprender a mexer no celular, para aprender a usar o Instagram de forma com que a gente consiga monetizar. Então, a gente tem que aprender isso no dia a dia. Só que a questão é o tempo. E como eu falo, cada vez que a gente está longe do nosso propósito, a gente vai perdendo tempo e vai se esvaziando. E vai se sentindo mal. Então, minha mentoria eu ajudo empreendedores cristãos a alavancarem hoje no digital. Então, tudo aquilo que eu passei, né, que eu entendo que eu passei, o que eu demorei muito para conseguir prosperar por falta de conhecimento, hoje eu ajudo pessoas, né, muito mais rápido.
Mas eu não falo nessa questão nem tanto do valor, né, monetário, do dinheiro. E sim, novamente, voltando lá à minha história no começo, de conseguir preencher um propósito na vida desses empreendedores. Porque não é só sobre dinheiro, é sobre Deus e sobre eles estarem preenchidos com a presença do Senhor. E o resto vem como consequência. Só que, como eu falei, né? A gente não consegue fazer nada sozinho. A gente tem que ter Deus e fazer a nossa parte. Então, novamente a frase, levanta-te e anda-te. Então, os empreendedores hoje que eu atendo já são empresários, já têm empresas, né? Só que eles não têm nenhum conhecimento no digital, não sabem aonde que eles conseguem crescer. Por exemplo, lojistas do Brás, eles não têm nenhum conhecimento no digital e está cada vez mais hoje o mercado demandando isso deles. E aí, com isso, eles vão se afastando cada vez mais de Deus, porque o propósito do Senhor tá na nossa felicidade. E até chegar o momento deles terem conhecimento, né, do que eles precisam para alavancar, para prosperar, por que não? É ajudá-los. E aí, com isso, eu consigo não só expandir na minha marca, eu estou falando de expandir a prosperidade, né? Como também expandir, então tá cada vez mais aumentando, né? De vendedores, de grupo de vendedores de concessionárias que eu ficava feliz em entrar lá na sala e dar um treinamento, até hoje eu consegui expandir trabalhando com uniformes para congresso Brasil inteiro, até fora do Brasil, e expandindo mais aí para grandes empresários que estão hoje precisando também desse incentivo para conseguir prosperar no digital, que nosso país, infelizmente, ainda não tem o poder de ensiná-los. Então, eu expandi muito mais o meu leque, né? Eu expandi em 3 etapas. Ou seja, olha o quanto eu ajudo as pessoas, né? E imagina o quanto eu me sinto completa por isso. Não digo que é fácil, entende? Todos nós, e nunca vai acabar, né, Maurício? É uma coisa que nunca acaba. O desafio vai ter começo, meio e fim. Não, os desafios vão vir. São desafios diferentes, mas eles vão vir. Mas hoje eu sou capacitada, me sinto capacitada mentalmente, espiritualmente, tecnicamente, para poder ajudar as outras pessoas. O que a Mel ganha com isso? Ganha mais energia, mais espírito, para poder ajudar empreendedores não só a crescerem com prosperidade, como também estar cada vez mais perto de Deus, cada vez mais próximo de Deus. Quando eu comecei a parar de vender, porque eu não sabia como eu ia aumentar o meu ticket, porque eu não tenho formação, não sou modelista nem nada, eu comecei a me afastar de Deus, porque a gente começa a se afastar de Deus quando a gente leva uns tombos da vida. E aí foi onde eu tive que me reinventar sozinha, não tive ninguém para me apoiar, não tive ninguém para me ajudar momentaneamente, né? Foram vários processos ao longo de 2 anos que eu tive que enfrentar até conseguir ter um start na minha cabeça, junto com Deus. Então, hoje, esse caminho ele é muito mais fácil, né? A gente pode ajudar as pessoas aí a tornar esse processo muito mais fácil e leve. Entendi. E aí, essa mentoria, você já tem data para você lançar? Como é que... Eu já lancei, já lançou? tá? Já lancei. Tem 2 meses que eu já lancei. Eu participo, né, de algumas comunidades de empreendedores cristãos. Certo. E já lancei, eu atendo algumas empresas hoje, já atendo alguns lojistas do Brás. Certo. E tá caminhando, tá dando certo. E onde que a pessoa encontra essa mentoria? Então, dentro lá do meu Instagram tem o meu contato. Que é? Que é dentro lá da minha bio. Ela já clicando... É @valorosashopping. Certo. Aí ela clica lá na bio, já vai direto pro contato. Fechou. É isso. Você contou toda a sua história, contou todo o seu trajeto, sua trajetória, seu testemunho, que é muito edificante. Deixou sua história, mostrou aí para outras mulheres o que elas podem fazer, como podem fazer. Você também pode auxiliar elas com essa mentoria, de repente dar um direcionamento para onde elas podem seguir para também poder empreender
tanto no mundo digital, na verdade, né? E é isso. Tem mais alguma coisa que você queira passar para nossos convidados, nossa plateia, sei lá? Quero agradecer Amém. imensamente. Deus tem um propósito, o nosso encontro não foi em vão. Então, fica aí minha gratidão, né, para você. E espero que as mulheres, né, que estejam nos assistindo agora, quero deixar uma mensagem final. Vou reforçar a frase. Não sobreviva. Entenda qual é o seu propósito e segue em frente, firme, porque isso é Deus também. Amém. E é isso, galera. Para vocês que chegaram até aqui, deixa nos comentários, coloca lá qual a frase que elas podem colocar lá na descrição, lá, como marcou que ela assistiu aqui o Pode podcast. colocar o arroba, Arroba? né, do seu. O seu? Você tem um arroba? Se quiser marcar. Não, pode colocar o seu. Pode colocar @valorosashop. Pronto. Sim. Coloca lá. Se assistiu até o final, coloca nos comentários. @valorosashop. E é isso. Já pega esse link, curte, comenta, manda pra galera, como eu falei no início. Manda pros amigos. Se você não gostou, manda pros inimigos, mas manda. A ideia é propagar a palavra. Lembrando que quinta-feira nós temos culto na Yadma, na Rua Pisanello 183, no Parque Independência, às 19h30. No domingo, nós temos o culto da família, que é às 18h30, também no mesmo endereço. Vocês vão curtir, vai lá no nosso @podbleano.oficial e @iadma_adorarte. Voz da consciência, esqueci de algum recado? Tá tudo certo? Finalizando por aqui, então. Gente, muito obrigado pela sua vinda. Que Deus abençoe seu ministério. Continue abençoando a sua carreira, sua meta. Amém. Deus abençoe grandemente também por ter atendido o nosso convite e vindo até de tão longe para cá. E é isso aí, gente. Já vai lá, @valorosashop e já segue ela lá. Vocês vão ver que tem bastante coisa bacana. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. E não se esqueçam, nesse podcast, pode Bleano? É claro que pode. Fui.